Vem com o Henrique! Fundação lógica pode usar a ilusão histórica, usando o passado de nossa história para explicar fatos do presente. Pratique e vá em frente. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o professor de português Henrique e seus teclados. Neste vídeo, vamos ver como fazer uma introdução de um texto dissertativo argumentativo. Se ainda não assistiu o vídeo anterior sobre o que é um texto dissertativo argumentativo, vai lá, inclusive porque lá está a paródia completa, né, sobre texto dissertativo. E eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você dar uma passadinha por lá, beleza? Então, é hora de estudar! Redação do Enem exige que os candidatos demonstrem uma visão aplicada ou crítica sobre o assunto da atualidade. O enfoque exigido pelo MEC, gente, inclui criar uma tese, né, em relação ao tema apresentado no enunciado. Em seguida, é preciso estabelecer um ponto de vista, que você vai colocar isso na introdução, os argumentos dentro do desenvolvimento e uma proposta de intervenção que vai estar lá na sua conclusão, né? Esta é a sequência oficial sobre como fazer, né, a redação, principalmente a redação do Enem. O que é uma introdução de um texto dissertativo argumentativo? Bem, nesse primeiro parágrafo você precisa expor sua tese. O que é tese, professor? É mostrar pelo menos dois problemas ali, né, relacionados ao tema. Dois pontos de vista que você irá defender nos seus parágrafos de desenvolvimento. Eu trago aí para vocês essa estrutura, não é? Há outras formas de desenvolver uma introdução. Essa aqui é uma delas, tá bom? E essa estrutura aqui, ela vai ter que ter três pontozinhos. Esses pontos são o que é o tema, a apresentação dos problemas, tese, solução. São esses três aí. Quando você está falando sobre o que é o tema, você vai precisar trazer aí, ó, as características, a relevância, a importância. Vejam só, mesmo que o tema seja de conhecimento do corretor, mas é preciso escrever como se ele não soubesse. Tranquilo assim? Olha só, essa dica aí é extremamente importante. O segundo ponto é a apresentação dos problemas. Nesse espaço, você irá desenvolver duas teses problemas, ou mais, né? Mas aconselho serem duas, gente, tá bom? Porque você irá desenvolver uma no primeiro parágrafo de desenvolvimento e a outra no segundo parágrafo de desenvolvimento. Quando você sair do que é o tema e for apresentar o seu problema, os seus problemas, é necessário que você use um conectivozinho de coesão. Esses conectivozinhos tem alguns aí, ó. Mas, porém, todavia, entretanto, tem que ser um conectivozinho para que você possa ligar, né, o que é o tema aos seus problemas e assim fazer essa conexão de ideias. Tranquilo assim? Olha só, o terceiro ponto é tese-solução. O que seria isso? Você vai mostrar de maneira sucinta se você é contra, se você é a favor, né? E de que maneira esses problemas devem ser resolvidos. Mesma coisa vai acontecer aqui quando você for apresentar essa ideia aí de solução, você vai precisar usar conectivos, né? Conectivos para fazer essa ligação aí de pensamento. E esses conectivos podem ser desta maneira, assim sendo, assim, logo, portanto, deste modo, ok? O mais importante é contextualizar o tema, colocando a sua opinião sobre ele, mostrando aí o seu ponto de vista. E lembro também, gente, que só a estrutura de um texto dissertativo argumentativo não irá lhe dar uma nota excelente, uma nota boa. É preciso uma série de outras coisas. Conhecimento de mundo, muita leitura. Eu trouxe para vocês esse tema para a gente trabalhar a introdução. Os desafios da mobilidade urbana na sociedade brasileira, né? Isso aí é um tema. E
quando você se deparar com um tema, né, seja ele qual for, é interessante que você aplique perguntas nesse tema. Se você conseguir fazer as perguntas certas para esse tema, você vai conseguir desenvolver o seu texto dissertativo sem maiores problemas. Perguntas como: o que é mobilidade urbana? Quando se pensa em mobilidade urbana no Brasil, quais os problemas podem ser apontados? Quais as causas desses problemas? Como fazer para resolver esses problemas? Como essa solução resolveria os problemas? Se você aplica essas perguntas num tema, pode ser qualquer tema. Vamos ver o tema do ano passado, de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos aplicar as perguntas a esse tema. O que é democratização do acesso ao cinema no Brasil? Quando se pensa em democratização do acesso ao cinema no Brasil, né, quais problemas podem ser apontados? E por aí vai. Tranquilo? Você vai respondendo essas perguntas, vai ficando mais fácil, vai ficando mais claro para você, né, o tema, tranquilo? Mas vamos lá, quando você está pensando em, voltando ao tema, né, ao tema da gente que nós vamos trabalhar para desenvolver nossa introdução. O que é mobilidade urbana? Então você vai pensar em infraestrutura, né, das cidades, meios de transporte, transporte coletivo, deslocamento de pessoas. Quando se pensa em mobilidade urbana no Brasil, quais são os problemas que podem ser apontados? Então você vai ter aí, excesso de veículos, congestionamentos, transporte coletivo precário, atrasos, estresses, poluição, acidentes. Quais são as causas desse problema? Falta de planejamento urbano, pouco espaço, incentivo para transporte alternativo, como bicicletas. Olha só, aí a gente já começa a ver aí, né, sinais da nossa conclusão, né? Pouco investimento em transporte coletivo eficaz e por aí vai. Como fazer para resolver, né, esse problema? Investimento em infraestrutura, reestruturação das vias públicas, construção, ampliação de ciclovias, incentivo ao transporte alternativo, como bicicletas, investimento em transportes coletivos mais eficazes, né? Como essa solução resolveria o problema? Olha aí, transporte coletivo eficaz faz com que o indivíduo possa deixar o carro em casa para se deslocar pela cidade, tá vendo? Se houver condições estruturais e segurança para o uso de bicicletas, por exemplo, o incentivo, né, a esse meio de transporte alternativo poderá surtir algum efeito, não é? Olha só, eu trouxe aqui uma introdução sobre esse tema, os desafios da mobilidade urbana na sociedade brasileira, aonde nessa introdução nós temos o que é o tema, a apresentação dos problemas e sua posição com relação a esses problemas. No caso, a posição aí, não é? Sobre as soluções. Então vamos ler comigo aí. Mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de um indivíduo se deslocar facilmente na cidade. Todavia, o que se observa no Brasil diariamente, principalmente nas grandes metrópoles, são os congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Nesse sentido, é importante criar condições para que as pessoas deixem os carros em suas casas para minimizar o problema do contexto atual. Onde é que está aí o que é o tema? Está na partezinha em vermelho. Veja que aí se explica, mostra para o corretor que você sabe do que está falando, tranquilo? Onde é que está a apresentação dos problemas? Na partezinha azul. Veja que aí ele faz a conexão, não é, do que é o tema com a apresentação dos problemas, usando um conectivozinho aí coesivo, de coesão. Que conectivozinho esse aí? Todavia. Tranquilo? E aí, nessa apresentação de problemas, ele traz aí dois problemas que vão ser desenvolvidos no decorrer, né, do texto, da produção textual aí. Que problemas são esses? Congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. E na partezinha verde, aí vai apresentar a posição em relação a esses problemas.
como esses problemas podem ser resolvidos. Vamos ver aí que nessa solução aí, nessa tesezinha solução na introdução, tá algo bem sucinto, não tá algo detalhado, é assim mesmo, tá mostrando o seu ponto de vista. Nesse sentido, é importante criar condições para que as pessoas deixem os carros em suas casas para minimizar o problema do contexto atual. Como isso vai ser feito, vai ser desenvolvido lá na conclusão, tranquilo? Bem, gente, chegamos ao fim desta aula. No próximo vídeo, veremos como desenvolver os desenvolvimentos de um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Valeu, um forte abraço e se cuide!